O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha os teus discípulos que estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente ao sacerdote. Nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesse compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigos para voltar a amar. O desafio desse ano é sustentar esse convite que o tempo todo mundo quer derrubar. Amigo, a gente encontra em qualquer beira de esquina, qualquer buraco, nos lugares mais felizes e nos lugares mais tristes. Se acha amigo. Amigo de mesa, amigo de bituca de cigarro, amigo de jogo, amigo de prostituição. Só que aqui nós não estamos fazendo promoção de amigo e vendendo, entregando qualquer tipo de amigo. É amigo para voltar a amar. E a liturgia de hoje vai nos mostrar esse caminho. E para valer, o PHN começa quando você encontra esse caminho. Porque a proposta, amigos para voltar a amar, não é uma frase bonita, um pedaço de uma música. É uma vontade de Deus para mim e para você. Então fala para a pessoa que está do seu lado. Aperta o cinto. Fala sério para ela. Segura firme. Nós vamos aprender a voltar a amar. E a liturgia está completa. Está perfeita. Na primeira leitura, nos mostra a situação do rei Ezequias, que diz a primeira leitura, foi acometido de uma doença mortal. Imagina você sabendo que a doença que você tem, ela é mortal. A fragilidade que esse homem estava, ele sabia que a doença que ele
tinha desenvolvido era uma doença mortal. Diz a liturgia, naqueles dias Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Mas ele recebeu uma visita. Quando a gente fica doente, né, uma das coisas que mais nos consola é a visita. Mas Deus me livre da visita que Ezequias recebeu. Olha que maravilha a visita que ele recebeu do profeta Isaías. Chega o profeta que fala em nome de Deus para um homem que estava na beira da cova. Uma doença mortal. Uma pessoa com doença mortal vai para onde, gente? Aqui, ó. Ezequias estava com o pé na cova. Já viu essa expressão? Quantos aqui não estão com o pé na cova? E desculpa falar assim, quantos vieram para o PHN não só com o pé na cova, mas inteiro na cova? Cova é o lugar de quem, gente? Morto. Ezequias estava acometido por uma doença mortal e chega o profeta e diz assim para ele: arruma a tua casa, pois vais morrer e não viverás. Imagina que coisa mais feliz do mundo se ali, já naquela situação, chega alguém e diz: ó, põe ordem na sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. O profeta estava dando para Ezequias o aviso prévio da morte dele. Ezequias ia cumprir, como quando a gente é demitido, você não tem que cumprir o aviso prévio? Ezequias estava recebendo ali o aviso prévio. Ezequias estava dando para ele Isaías estava dando para Ezequias o aviso prévio: olha, se prepara porque você vai morrer, não tem jeito. E diz a liturgia que Ezequias vira para a parede e reza. Mas para entender a oração de Ezequias, que eu vou falar para vocês, como a liturgia falou, a gente precisa entender quem é esse tal de Ezequias. Porque no momento da morte, do sofrimento, da dor, ele vira para a parede e vai rezar. Ah, se fosse eu e você, a gente tinha feito um barraco com essa visita, não era? Ô seu infeliz, eu estou aqui prestes a morrer, você ainda vem me dar um profeta de agouro, parecendo urubu na carniça. O homem já estava com o pé na cova. Não tem amigo que a gente recebe assim? A gente já está na beiradinha para cair na cova, ainda tem amigo que vem dar aquela esbarradinha, né? Vai com Deus. Fuma mais um. Ah, você não trouxe a camisinha? Está aqui, vai. Olha aqui, eu trouxe para você. Gente, para oferecer bilhete para entrar no inferno, a gente tem o tempo todo. E cuidado para você não estar com um bilhete para ir para o inferno na sua carteira, viu? Porque pode ser que você não tenha um amigo que te ofereça, mas você seja o primeiro a tirar da sua carteira o bilhete para você ir para o inferno. A sorte de Ezequias é que ele era um homem de Deus. Se eu tivesse tempo, eu voltava com vocês a 2 capítulos atrás. No livro do profeta Isaías, no capítulo 36 e 37, conta a intimidade que Ezequias tinha com Deus. Por 2 vezes, o rei da Assíria desdenhou do rei, falando que o Deus de Ezequias não podia proteger. E por 2 vezes, sabe o que Ezequias fez? Foi para o templo. As vezes que Ezequias na vida dele se viu ali, oprimido por aquele rei, diz na liturgia, depois você pode pegar lá no livro do profeta Isaías capítulo 36 e 37, que Ezequias foi para o templo rezar. Quando o rei da Síria chegou e ameaçou Ezequias, aquele mesmo homem que está ali agora com o pé na cova, ele se retirou e foi para o templo. Mas o rei dos assírios foi desaforado. Escreveu uma carta decretando a morte de Ezequias e que ele ia tomar posse daquele povo. Quando Ezequias recebe essa carta, sabe o que Ezequias faz? Se desespera, arranca os cabelos, vai no bar encher a cara, vai fumar um baseado para ficar melhor? Não. Sabe o que Ezequias faz? Vai para o templo.
E diz a liturgia, ele desenrola a carta. E na presença de Deus, ele lê aquela carta. Ele lê aquela sentença. Ezequias lê para Deus, na presença do Senhor. Então Ezequias agora vai rezar. Quando Ezequias volta a cara para a parede, ele não está ficando emburrado, não. Igual um bando de menininho e menininha mimada que deve ter aqui, que toda vez que ouve o não de um pai e da mãe, vira o bico do tamanho do mundo e vira a cara para a parede. Agora é a minha vez de bancar o profeta Isaías e dizer para você aquilo que você não quer ouvir. Você chegou aqui um molequinho, mas vai sair daqui um homem de verdade. Você veio aqui rodar uma camisa, só que antes eu vou rodar você com essa liturgia. Pode se preparar. E olha a oração de Ezequias. Um homem que tinha intimidade com Deus. Gente, presta atenção como é que casa a liturgia com cada um desses acampamentos que esse povo louco da Canção Nova inventa. Mais louco é Deus que coloca, olha a liturgia. Começa assim a oração de Ezequias. Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado na tua presença. Ezequias está pedindo ao Senhor, se lembra, se recorda. Lembra da vinheta da Canção Nova? Momentos para recordar, amigos para voltar. Olha que Deus maluco de me colocar um texto desse e me entregar você de bandeja. Te peço, Senhor, lembra-te do que tenho andado na tua presença com fidelidade de coração e tenho praticado o bem aos teus olhos. Olha a oração de Ezequias. Ezequias está dizendo, Senhor, lembra de mim, que eu tenho andado a minha vida na tua presença, que eu tenho resolvido os meus problemas na tua presença, que eu sou seu amigo e que eu ando contigo. Ezequias estava dando para nós um conceito novo de amizade. Amigo de Deus anda na presença de Deus. Para sustentar um PHN, eu não posso vir só uma vez no ano na Canção Nova para encontrar com Deus. Eu preciso sair daqui andando na presença de Deus. Um homem que não anda na presença de Deus, uma mulher que não anda na presença de Deus, não sustenta um PHN. Ezequias estava sustentando o PHN dele, porque andava na presença de Deus. E andar na presença de Deus não é ficar com essa pouca vergonha, essa prostituição socializada do ficar. Cada hora eu fico com um. Eu não estou chamando você para ficar com Deus, não. Eu não estou te chamando para passar um final de semana com Deus. O PHN é uma proposta de que você passe a sua vida inteira andando na presença do Senhor. E quando a amizade, e quando essa amizade com Deus, ela é cultivada, Deus não deixa sem resposta. Até quando Deus cala, o silêncio de Deus é resposta. Mas eu tenho que ter intimidade com Ele para entender o que Deus me fala no silêncio. Eu tenho que ter intimidade com Deus para entender o que Deus fala comigo quando tudo que eu pedi não aconteceu. Sabe por que muitas vezes a gente usa a desculpa que Deus é complicado? Porque qualquer uma aqui que eu não conheço, que eu não convivo, vai ser complicado para mim. Eu não te conheço, eu não ando com você, eu não sei das suas manias, do seu jeito. Quando existe amizade de verdade cultivada, a gente bate o olho na pessoa e fala, né? Ixi, tá com o ovo virado hoje. Tá com a macaca, não é assim? Ou então a gente fala assim, vai, que hoje ele tá de boa, pode ir, vai. Não é assim? Que a gente conhece.
Ezequias rezou e Deus respondeu. Deus respondeu assim, no versículo 5: ouvi a tua oração, vi tuas lágrimas, e vou aumentar em 15 anos a duração da tua vida. Imagina, gente, o homem estava com o pé na cova. E agora Deus fala para ele: não pode tirar o pé da cova, que você ainda tem 15 anos de vida. Olha que coisa maravilhosa. Olha que lucro, Ezequias agora. E não só isso, não foi só livrar da vida dele, mas o próprio Deus respondendo vai dizer: também te liberto das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade, que eu mesmo vou proteger. Aquele homem tinha intimidade com Deus. Aquele homem falou com Deus. E aí a resposta cantada na boca de Ezequias também precisa ser cantada na minha e na sua boca, quando a gente, com o salmista, proclama: vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Ezequias estava com o pé na cova. E é o salmista que resume tudo e diz isso: vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Primeiro tipo de amizade: existe, é possível amizades que nos livram do sepulcro. É isso que a primeira leitura e o salmo está dizendo. Existe uma amizade que nos livra, que nos tira, que nos liberta do sepulcro. Agora também, do outro lado, existem amizades que nos levam para o sepulcro. Presta atenção que é parecido, mas não é igual. Existe sim amizades que nos tiram do sepulcro. Nós estávamos com o pé na cova, ou então atolado até em cima, dentro da cova. Existem amizades que nos tiram do sepulcro. Só que do outro lado da moeda, existem amizades que nos levam para o sepulcro. Que tipo de amizade você tem buscado? Que tipo de amigos você tem? Mas o mais sério, que tipo de amigo você tem sido? O amigo que leva para o sepulcro? Ou o amigo que tira do sepulcro? Eu vou dizer para vocês, com a cara mais lavada do mundo: vocês vieram aqui para serem retirados do sepulcro. Nesse final de semana, através do PHN, de música, de pregação, de adoração, muitos de vocês vão sair dos sepulcros. Vocês chegaram aqui fedendo. Tem gente que já está podre e quer experimentar a podridão. Fica lá perto do confessionário para você ver, junto até o urubu lá. Gente, as nossas escolhas vão nos apodrecendo. Essa vida do mais ou menos, de quem fica com um pé na cova e o outro fora, de quem brinca com esse limite aqui. O que tem? Todo mundo faz. Cuidado, basta um esbarrão, e além do pé na cova, você vai estar inteiro na cova. E se a primeira leitura nos mostra o exemplo de alguém que foi liberto do sepulcro, o Evangelho nos mostra o outro lado da moeda. Amigos que levam para o sepulcro. Sério, padre? O Evangelho diz isso? Diz. Conta o Evangelho que Jesus estava passando numa plantação com seus discípulos e apareceu ali os fariseus. E os fariseus foram logo dizendo para Jesus: olha, esses teus amigos aí, eles estão colhendo no dia de sábado. Todas as vezes que falta intimidade entre os amigos, surgem as fofocas, por inveja, por comparação. Quantos de nós estamos feridos por causa da inveja, da comparação de um com o outro? E os fariseus não tinham a intimidade que Ezequias tinha com Deus. Os fariseus não tinham com Jesus. Eles eram judeus, mas deixa eu falar aqui para vocês, nessa minha teologia, eles não eram da turma de Jesus.
Eles não sabiam das manias de Jesus, do jeito que Jesus fazia. E aí Jesus vai dizer para eles: esses que são os amigos que levam para o sepulcro. Porque Jesus, mais para frente no Evangelho, vai sim para um sepulcro, condenado por esses amigos fariseus, que se aproximavam interessados em fazer perguntas, questionamentos, muitas vezes chamaram de mestre: tu que és grande, que não tomas partido, mas sempre querendo levar para o sepulcro. Que tipo de amizade você busca? E aí Jesus vai dizer para esses amigos: vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Vocês vieram aqui não para serem sacrificados. Quando eu mandei apertar o cinto e falei que eu vou te rodar, não estou falando que eu vou te matar, não. Fica calmo. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu quero que você nesse dia tire o pé da cova. Eu não quero te empurrar na cova. Eu não quero passar a mão na sua cabeça e falar assim: não tem problema, bonitinho, continua fazendo. Não tem problema, Patricinha, continua sendo essa vaca batedeira, dando patada em todo mundo dentro de casa. Vocês não vieram aqui, vocês não estão acompanhando de casa, para vir aqui na beira da cova e alguém esbarrar e te jogar: é infeliz, você quer isso? Então vai. Não.